Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar e toca, não é? Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso, combinado? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas e nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, eles orientam como fazer a doação, eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que é necessário. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que a gente possa conseguir atingir a meta e entregar todas as cestas básicas para essas famílias. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, todo começo de ano, iniciam com os cursos. E nós temos a Mocidade Espírita, né, que já começou dia 1º, mas está com as inscrições abertas. Então, Mocidade Espírita tem como objetivo promover o crescimento moral e espiritual dos jovens. Então, todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Nós também temos o curso Principiante Espírita. Ele começou no dia 4, mas ainda tem inscrições abertas. É um curso muito legal, porque é desde o começo, como começou a doutrina espírita, primeiros passos, até os dias de hoje, de uma forma dinâmica, muito legal. Para mim, foi um divisor de águas, não é? Porque a doutrina espírita ela é calcada em 3 partes: ciência, filosofia e religião. E a parte de filosofia de vida me ajudou muito na minha vida, né? Então, eu acho que assim, vale a pena, é um curso muito legal e a gente entende muitas coisas que acontecem na nossa vida espiritual e na própria vida material. Vale a pena fazer. Também para quem quer estudar, tem o grupo de estudos Joana de Ângeles, que são estudos abertos aos interessados, todas as sextas-feiras, à noite, pelo Google Meet, aí pela internet, né? E amanhã nós teremos uma peça de teatro aqui no Paz e Amor. Essa peça, E Agora, Nicolás? É uma peça espírita falando de uma forma leve sobre coisas muito complicadas, né? Que é a vida da gente, que é a morte, como que é depois, só que de uma forma bem humorada, que a gente se diverte, dá risada e aprende muito. Então, amanhã, às 18 horas, aqui no nosso salão, o que eles estão pedindo é trazer um pacotinho de 400 gramas de leite em pó, né? Vale a pena, é muito engraçada a peça, a gente dá risada, se diverte e aprende. Isso que é o legal de tudo, né? Então, amanhã, às 18 horas, aqui no nosso salão principal, tá ok? E agora, Nicolás, como será? Bom, só para vocês, eu estou falando porque no final do ano passado, eles apresentaram para nós trabalhadores e foi muito legal, vale a pena. Hoje eu farei a leitura das mensagens, do Evangelho, a prece inicial, aí vem, está aqui, trabalhadora da casa, vai fazer a palestra para nós. Depois a Tânia, está ali, né? Vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Insucesso e recomeço. Se faceias algum sucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventarias em excesso os teus prejuízos.
refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As recompensas que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, amigos espirituais que coordenam esse trabalho de palestras, vibrações e passes. Rogamos que envolva a nossa querida Ivem, para que ela possa nos passar tudo o que preparou. E que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que entramos. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Pronto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Finalizamos mais uma semana de muitas batalhas, acredito eu. Então, eu não posso prometer, mas eu vou tentar não ser exaustiva na palestra, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que foi psicografado pelo Divaldo Franco e da Joana de Ângeles. Ele faz parte de uma série psicológica de 12 livros e é um dos mais importantes, que fala a respeito dos conflitos existenciais. Como muitos sabem, a Joana de Ângeles, a base da psicologia que ela usa é a psicologia junguiana, e embora ela tenha assim, uma terminologia muito técnica, ela traz para nós que somos espíritas um conhecimento bem amplo acerca da nossa alma, acerca do nosso espírito. Então, é muito importante que nós também possamos estar abertos a esse tipo de aprendizado, porque, como o Jefferson comentou, o espiritismo é filosofia, ciência e religião. E a psicologia, ela entra na ciência. Então, é muito importante para a gente poder elucidar, estudar um pouquinho mais esse tipo de obra, embora seja desafiador. Então, vamos lá. Esse livro, ele tem uma série de capítulos acerca dos nossos estados mentais e emocionais, como medo, culpa, ódio, rancor, e também alguns quadros psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e por outros que se seguem. E o que ela aborda nesse livro? A primeira coisa, ela mostra a causa raiz, a causa central desse tipo de problemática, que todos nós temos dentro de nós. Depois ela propõe as consequências que esses tipos de sentimentos e quadros psicológicos podem trazer, né, para a nossa vida. E também, para finalizar, né, como ela é dessa parte psicológica, ela fala do tipo de terapia que pode nos auxiliar a superar esse tipo de dificuldade.
Então, o livro, ele é de uma abordagem holística, né? Ele fala sobre o desenvolvimento do nosso espírito, dos fatores fisiológicos e também psicológicos. Em 2022, eu fiz uma pesquisa, foi constatado que mais de 2 milhões de caixas de remédios foram compradas e movimentou por cerca de 1,85 bilhões de reais para remédios que são para quadros de transtornos psicológicos. Quando eu li essa pesquisa, eu tentei associar ela com esse livro da Joana, porque, embora ele tenha sido escrito há muito tempo atrás, ele é tão atual quanto qualquer outra informação do nosso quadro de saúde. Então, mostra para a gente duas coisas, esse tipo de informação da Organização Mundial de Saúde. A primeira coisa é que nós podemos ver o quanto nós ainda estamos galgando a nossa carência moral. Nós ainda somos espíritos que viemos aqui e que precisamos ter essa luz do autoconhecimento e trabalhar internamente o que nós chamamos de reforma íntima para que a gente possa se curar. O espiritismo ele não é contra a medicação, mas nós acreditamos que não podemos ficar uma encarnação inteira escorada em remédios e simplesmente não trabalhar na reforma íntima. Então, esse livro, ele traz para a gente quais são os caminhos, a partir do momento que você se predispõe a trabalhar no autoconhecimento, quais são os caminhos que você pode seguir para que, em paralelo com a nossa medicina convencional, porque essa parte biológica é importante que se faça, em paralelo também trabalhar a nossa espiritualidade, para poder adquirir um pouco de conhecimento e cavucar na raiz mesmo, de fato. Por que eu sou dessa forma? Por que de repente, esse quadro ansioso ele está constantemente na minha vida? Por que de repente eu me deixo levar pelo desespero e caio numa síndrome? As doenças, elas começam... o corpo físico, digamos assim, é o último estágio. É quando a doença ela já está de fato extremamente aflorada. Mas as doenças, o cerne delas, elas já vêm do nosso espírito. Então, elas impactam, né, no nosso comportamento, na nossa forma de ser e na nossa forma de agir. Para que serve o autoconhecimento? Serve para que nós possamos, em primeiro lugar, não é fácil, mas sermos honestos com relação às nossas vicissitudes e trabalharmos em cima dela. Jesus mesmo, ele disse, não temeis pelo dia de amanhã. Os desafios do dia a dia, eles se bastam por si só. Então, por mais que nós fiquemos ansiosos para poder resolver os problemas, essa ansiedade, essa emancipação de sofrimento, ela não vai fazer com que um problema ele se resolva e se dissolva por si. Muito pelo contrário, você pode acabar ocasionando patologias por conta dessa ansiedade e o problema que era para se desenrolar e de repente se resolver de uma forma, ele acaba tendo assim, digamos, um efeito mais prolongado, mais duradouro. Então é importante que a gente possa visitar a nossa consciência e aos poucos trabalhar os nossos medos, as nossas fobias, as nossas aflições, que todos nós temos, porque somos imperfeitos. Então, ela menciona também, eu achei uma palavra um pouco forte, né? Mas é o nosso inferno interno. Ela menciona essa palavra no livro, essas duas palavrinhas. O que quer dizer esse inferno interno? Na verdade, assim, como nós acabamos nos deixando levar por esse tipo de quadro, ele causa, de fato, mesmo na nossa psique, ela usa também esses termos, né, na nossa psique humana, esse estado mental acaba se tornando, de fato, um inferno. Alguns livros espíritas, eles mencionam que o umbral, ele não é um lugar físico em si, mas ele pode ser um estado da nossa alma. Dependendo do grau de sofrimento em que a gente se encontra, a gente pode muito bem acessar essas esferas inferiores e se conectar com coisas que fazem mal para a gente. Por isso que ela chama de inferno interior. Aproveitando também esse gancho, é importante que a gente lembre que, dada a nossa faixa vibratória, nós também acabaremos atraindo espíritos da mesma sintonia.
Então, por que é importante que se caminhe fazendo o tratamento médico, o tratamento terapêutico, né, da medicina da terra, e também o tratamento espiritual, seja o passe, a água fluidificada. Estar aqui também, assistindo uma palestra, também é parte de um tratamento, porque enquanto nós estamos aqui no salão, ouvindo as palavras da pessoa que está expondo um tema, nós também estamos sendo tratados pela espiritualidade. Então, é um pequeno esforço que a gente faz que visa grandes melhorias na parte espiritual, que nós não conseguimos enxergar, mas que, de fato, nós estamos sendo abençoados e estamos recebendo muito, só pelo simples fato de estarmos aqui. Então, é uma luta constante. Essa luta ela não é só interna. Por sintonia vibratória, a gente acaba atraindo também esses irmãos que estão em desajustes como nós. Então, o que acontece? A batalha ela se intensifica. Você sente com muito mais, digamos assim, força esse tipo de influência espiritual. Todos nós somos médiuns. Alguns são ostensivos, outros não tão ostensivos. Mesmo assim, todos nós estamos aqui sujeitos a ataques espirituais, a sofrer influências espirituais, dado ao meio que nós vivemos, e lembrando também que o planeta Terra é um lugar de provas e expiações. Então, urge uma necessidade muito grande de nós sermos honestos e irmos atrás da cura da nossa alma. E é essa parte do livro que a Joana ela menciona da parte de terapia. Essa terapia, ela é um envolvimento como um todo também, né? Para você poder se tratar, para você poder se curar. As casas espíritas como um todo, elas fornecem esse tipo de subterfúgio, esse tipo de lenitivo para as pessoas poderem se tratar. Mas também não podemos esquecer que da porta para fora o tratamento ele continua. De nada adianta nós termos todo esse aparato aqui dentro, mas chegando lá a gente continua com os mesmos comportamentos que trazem para a gente esses desajustes psicológicos. Então, aqui dentro, a gente recebe a nossa ajuda, a gente recebe o amparo, e do lado de fora a gente precisa dar continuidade nesse processo, através da reforma íntima. A reforma íntima, ela é uma porta que nós abrimos a partir do momento em que nós entendemos que não estamos aqui no planeta Terra ao acaso e que ninguém está aqui a passeio. Então, a gente passa a se comprometer a melhorarmos a nossa vida como um todo, para nós podermos evoluir e não ficarmos mais estacionados. Tem os seus desafios? Tem, mas com certeza as pessoas que têm essa consciência de que nós estamos aqui para melhorar, elas já estão alguns passos adiante do que em muitas pessoas a gente sabe que ainda nem despertou. As pessoas, algumas, né, elas vivem no automático. E viver no automático, com essa falta de consciência, faz com que a gente perca um tempo na nossa jornada de evolução. E é um privilégio estarmos aqui, podem ter certeza. Não foi fácil, com certeza, voltar para cá, ter um planejamento reencarnatório, nascer na família que nós nascemos, estar na profissão que de repente nós estamos. Todo esse envolvimento que está ao nosso redor e o local onde nós nos encontramos agora, ele é o local perfeito para a nossa evolução, para o nosso estágio espiritual. Então, que nós não tenhamos dúvidas que nós estamos no local correto para evoluir. E que não percamos tempo também com coisas superficiais, coisas passageiras, porque o tempo passa. E a vida cobra, né? Quanto mais nós recebemos para podermos evoluir, e quanto mais a nossa consciência ela é desperta para esse tipo digamos assim, para uma consciência maior, com certeza também nós seremos mais cobrados pelas oportunidades que tivemos e algumas pessoas não tiveram acesso. Então, é só um alerta, né? Para que nós possamos, assim, valorizar tudo que nós possuímos de recurso para poder vencer as batalhas do nosso dia a dia, sejam elas internas ou externas.
No capítulo 1, a Joana ela comenta sobre as fugas psicológicas, que são os conflitos reais, né, a causa, e dificilmente convertemos esse inferno íntimo em estado de saúde, felicidade e paz interior. Ela menciona que essas fugas psicológicas é muito mais fácil para a pessoa terceirizar a culpa. Ela, de fato, ela tem aquela questão que ela está trabalhando, é uma dificuldade latente, mas é muito mais fácil ela culpar o governo, ela culpar a sociedade, ela culpar os parentes que estão ali mais próximos dela. Então, ela já começa, no primeiro capítulo, já chamando as pessoas para a autorresponsabilidade. O problema não é o outro. O problema é, de fato, nós não conseguirmos ter a maturidade emocional para podermos olhar para dentro e saber que nós podemos tomar rédea da nossa vida. Tudo que nos acontece tem uma razão. De fato, a gente não tem controle sobre tudo. Mas nós temos controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. E aquilo que cabe a mim resolver, eu não posso terceirizar para o outro. Porque senão seremos sempre vítimas, né, da sociedade. E também iremos nos incapacitar para poder resolver aquilo que cabe a nós, que compete a nós. Então, é muito incentivado nesse livro o autoconhecimento, né? Como uma chamada para a autorresponsabilidade também. Então, ela chama de bom combate, né? Essa luta interior. Vencer o bom combate, é vencer a si próprio, né? Porque muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira, quem de nós não, né? Por isso estamos aqui, pensando, de fato, se a culpa de tudo que nos envolve é sempre do outro, nós não estaríamos aqui, hoje, na situação em que nós estamos, para tentar resolver esses problemas. Mas, na medida em que nós também temos esses problemas, nós também temos a solução, nós temos a chave. Mas também lembrando que somos humanos, nós não precisamos nos curar do dia para a noite, Deus não pede isso para ninguém. Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele sabe que nós somos falhos. E independente do defeito que nós tenhamos, nós pertencemos a Ele. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele sempre vai dar oportunidades para a nossa encarnação, para a nossa existência, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a probabilidade de melhoria que a gente possa apresentar. Então, Ele nunca vai negar para a gente a ajuda, o amor e o suporte necessário para a nossa evolução. Seja a forma que for, do jeito que de repente for mais viável, as pessoas se apresentam, às vezes, na forma de uma amizade, uma religião, a família que a gente nasce, mas todo mundo, de certa forma, tem essa ajuda, tem esses recursos para poder ter o suporte necessário para poder evoluir. Porque, de fato, nós evoluímos na nossa individualidade, mas é convivendo em sociedade, quando os desafios aparecem, é que a gente percebe o quanto a gente ainda precisa se trabalhar internamente por conta das nossas imperfeições. Então, vamos evoluindo na nossa individualidade, mas inseridos em um grupo para que um possa ajudar aos outros. Então, quando Jesus ele também menciona, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele veio em uma situação onde ele pôde se mostrar humano para que nós acreditássemos que também podemos fazer, como parte dessa família cristã que nós somos, algumas das obras de Deus, desde que a gente siga aquilo que Ele deixou para a gente no Evangelho. O Evangelho, ele é o livro mais importante que tem para nós espíritas. Não é só para fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, mas é um livro de cabeceira. Quantas vezes você abre o livro aleatoriamente e cai naquela página em que você precisa daquela mensagem naquele momento? Ele, de fato, o Evangelho, ele traz muitas benesses para o nosso lar, ele traz muitas benesses para o nosso espírito e ele acalma a nossa mente. Então, o Evangelho, ele é o nosso livro-guia, para que a gente possa seguir e continuar aprendendo aquilo que o Mestre ele veio ensinar. Algumas situações, elas nos visitam
de fato, para que a gente possa ter esse despertar de alma, que são os desafios, né? Porque senão a gente fica sempre na zona de conforto. Ela comenta sobre isso no livro também. Os desafios, eles são alertas para que nós saímos da zona de conforto, para que nós possamos começar a despertar e trabalhar nessa reforma íntima, que dura o resto da nossa vida. Não só nessa encarnação, como nas encarnações sucessivas também. Então, nós vamos vivenciar diferentes experiências em diferentes encarnações, sempre dentro desse contexto de evolução. E a conquista da felicidade, ela é paulatina. A conquista da nossa felicidade, ela é mérito do espírito. A gente não conquista as coisas simplesmente, por exemplo, eu quero aprender a surfar, vamos supor. Aí eu fico olhando de longe ali na praia, as pessoas surfando porque eu acho bonito e eu acho legal. Não, a pessoa tem que ir lá, tem que subir na prancha, tem que cair, tem que levantar. Então, é botar a mão na massa. É, de fato, colocar em prática as teorias que a gente aprende, as frases que a gente lê, os livros que nós estudamos, não só na teoria, mas inserir na prática, na convivência, dando exemplo, amando, sendo amado, perdoando, sendo perdoado, porque se nós temos os nossos defeitos e os nossos conflitos existenciais, imagine o nosso irmão ao lado também, que está sofrendo batalhas silenciosas que nós também, às vezes, não temos nem noção da dimensão do que a pessoa pode estar passando. Então, por isso é necessário que se tenha essa compaixão pelo próximo, por nós mesmos, em primeiro lugar, porque também somos filhos de Deus, e continuemos seguindo o exemplo que o Mestre deixou para todos nós, enquanto ele passou aqui como ser humano, e pode vivenciar e exemplificar, através dos seus atos, o que é o verdadeiro amor. Desejo um bom ano a todos, boa reforma íntima para todos, desafiadora. Fiquem com Deus. Essa menina é de ouro, né? Ela trabalha conosco de quarta-feira, né, Iven? Nossa mascotinha, a mais novinha da equipe. A gente sempre aprende muito com ela. É com alegria que nós estamos aqui agora, iniciando a segunda parte do nosso trabalho. Se você veio por primeira vez à nossa casa, seja muito bem-vindo. Esperamos que você se sinta como nós vimos nos sentindo, em casa, num colo de mãe, protegido e amparado. Agora, na sexta-feira, a gente tem o costume que, antes de recebermos o passe, nós unimos tudo de bom que temos e vamos entregar aos espíritos superiores para que leve ao nosso planeta Terra, o planeta azul. Nós somos péssimos inquilinos, temos destruído essa nossa casa maior, temos feito muita coisa boa, mas ainda falta-nos muito. Que nesse instante possamos, como hoje, antes de vir para cá, tive a oportunidade de ver um pedaço da apresentação do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Que maravilha ver todos os países representados, uns com os mais, outros com menos jovens, saudáveis, lutando para manter acesa a chama do esporte, do combate, do bom combate, como Joana de Ângeles fala, como Paulo de Tarso falou há 2000 anos atrás. Eu combati o bom combate. Quando ia ser decapitado, ele falou para o seu ofensor, que naquele momento estava pronto para cumprir a sua tarefa. E nós temos o bom combate, que é todo dia acordarmos, e hoje, especialmente às sextas-feiras, estarmos aqui, recebendo espiritualmente nosso alimento espiritual, para prosseguirmos e fazermos
cada vez mais e melhor. Que a paz possa reinar no planeta Terra. Que possamos cuidar melhor dos nossos animais, das nossas plantas, das nossas águas, de tudo, enfim. Assim, agora, podemos, junto com o médium, que se preparou e amorosamente estará à nossa disposição. Nós vamos, nesse instante, abrir o nosso coração. Não nos preocupemos, porque o médium não vai nos tocar fisicamente. Por isso, mantenha-se de olhos fechados para melhor se concentrar. O médium veicula energias dele que são amplificadas pela ação dos espíritos amorosos, pela ajuda do seu anjo guardião que te trouxe aqui hoje e que agora aproveita para lhe inspirar, para lhe ajudar. Que nesse instante, todos nós possamos nos abrir para receber uma luz branca e brilhante que vem do alto e toca o topo da nossa cabeça. Chamamos de centro de força, como uma janelinha que se abre no nosso corpo espiritual e abre-se também a possibilidade de renovação dos nossos pensamentos. Essa luz vai permanecer conosco e junto com o frontal, outro centro de força na altura da nossa testa, trabalham a renovação dos nossos pensamentos. Que tenhamos mais fé, que tenhamos mais confiança em Deus, porque somos seus filhos. E Ele sempre quer o nosso melhor, mesmo que ainda às vezes não entendamos perfeitamente isso. Na sequência, vamos mentalizar um azul brilhante na altura da nossa garganta, na altura também das nossas glândulas tireoides e paratireoides. Elas comandam tanta coisa no nosso organismo físico e também ajudam no nosso aparelho fonador, o que nos distingue na criação, a possibilidade de poder falar, de orientar, de conduzir, de esclarecer, de amar através das palavras superiores. Que nesse instante esse azul permaneça conosco, porque agora nós vamos até o centro de força cardíaco, que vai nos ajudar o coração, envolvendo em luzes de amor, tirando mágoas, ressentimentos, medos, preocupações e deixando que ele bata no compasso do amor. Também nessa região, essa luz vai beneficiar o aparelho respiratório. Assim os nossos brônquios, bronquíolos vão recebendo aquilo que mais precisarem. Essa luz vai se estabelecendo, porque agora nós vamos buscar um verde esmeralda belíssimo, à altura do nosso gástrico, envolvendo não só o estômago, o duodeno, mas o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, os rins, as suprarrenais, os órgãos todos da região abdominal, dos órgãos do baixo ventre. Que essas luzes nos reequilibrem, nos possam deixar protegidos e amparados por uma cúpula protetora, para que durante toda a semana permaneçamos juntos, nesse mesmo sentimento que ora vige em nós, de equilíbrio, de tratamento espiritual, de autocuidado para conosco. Que nesse instante, vamos pedir agora pelas águas. Se você não trouxe a sua garrafinha de água para ser fluidificada, mentalize o seu pote
Mentalize uma garrafa que você tenha na sua geladeira, um copo de água que você coloque à sua cabeceira. Mentalize esse momento. Entre na sintonia do bem, junto àqueles espíritos dos laboratórios espirituais, que vão buscar na natureza todos os medicamentos necessários, e a água deve ser individual, porque o tratamento é individual. Assim, hoje, ao se deitar, não se esqueça, mentalize essa hora, faça uma prece, coloque um copinho de água e procure usar, se estiver usando medicamentos que o médico lhe indicou, faça uso com essa água, porque ela amplificará a ação do medicamento indicado. Assim agradecemos a presença de todos, agradecemos ao Jefferson que fez a apresentação inicial, a Iven que nos trouxe sobre o livro Conflitos Existenciais, que agora daqui a pouco eu vou sortear um exemplar, portanto não saiam correndo. E vamos agradecer a Deus que nos trouxe até aqui e rogando a Ele, aos benfeitores amigos que possam nos levar para casa na paz e na harmonia. Que tenhamos um ótimo fim de semana na convivência com os familiares da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. É costume a gente sortear um livro que foi falado, né? Primeiro livro do mês. Monte de luz, paz e amor em Jesus.